Nesse vídeo, vou relatar casos que ocorreram em hospitais. Eles são narrados de acordo com a narrativa das pessoas que os presenciaram: enfermeiro, policial, vigilante. Eu sou enfermeiro em um hospital aqui da região de Fronteira. O hospital não é grande, afinal a cidade é pequena. Já tinha ouvido outras enfermeiras contarem relatos de experiências no mínimo assustadoras, mas elas me pareciam muito do mesmo, ou seja, pareciam invenções baseadas em relatos de outras pessoas. Trabalhei ali por 5 anos no turno do dia, pegava às 6 da manhã e saía às 6 da tarde. Mas um acidente com uma colega de trabalho mudou essa rotina. Ela era uma enfermeira experiente, tinha por volta dos 15 anos de profissão. Ela precisava ficar 60 dias de licença médica e o hospital precisava de alguém para substituí-la nesse período. A cidade é pequena e não se encontra enfermeiros com experiência em cada esquina. Dentre os enfermeiros do hospital, eu era o que tinha mais experiência. Só naquele hospital já tinha 5 anos de trabalho, mas já havia trabalhado outros 8 anos em outro hospital, porém em uma cidade vizinha. Sendo assim, fui escolhido para substituir minha colega. Os primeiros 30 dias foram tranquilos, sem grandes intercorrências ou mesmo encontros com o desconhecido. Porém, chegou um paciente ao local. Ele chegou sem documentos, então não sabíamos quem era. Contudo, as autoridades já estavam investigando para saber quem era e provavelmente encontrariam os familiares. Ele ficou alguns dias na UTI e depois desceu para o quarto. A enfermeira da UTI havia dito que por 3 vezes tinha observado ele chamando ela com a mão. Contudo, ele estava sedado. Ao caminhar para chegar ao leito dele, percebia que não era real aquilo. Quando ele foi levado para o quarto, foi colocado em um quarto onde estavam mais 2 pacientes que tinham entrado naquele dia, ambos com fraturas nas pernas, um já operado e o outro esperando para fazer cirurgia. O paciente desconhecido também estava com fraturas, uma na costela e outra no pé, ou seja, não podia se movimentar no momento. No primeiro dia, por volta das 2 da manhã, ao caminhar pelo corredor onde ficam os quartos, seguindo em direção ao quarto de descanso, vi que as luzes do quarto do paciente estavam acesas. Sabia que a técnica de enfermagem não estava lá no momento, pois estava lá no balcão. Como acreditei que ela tinha esquecido acesa, resolvi que eu mesmo apagaria sem alarmes. Abri a porta e senti o ar gelado, e isso era bem estranho, pois o ar-condicionado daquele quarto quase não refrescava mais o ambiente. Olhei em direção das camas e vi um vulto preto saindo do lado da cama do paciente desconhecido e indo em direção à janela e lá desaparecendo. O detalhe é que a janela estava fechada e tinha grades. Ver aquilo me gelou até os ossos, pois nos meus 13 anos de trabalho nunca tinha visto nada dessas coisas que falam. No quarto todos dormiam mesmo com a luz acesa. Apaguei a luz e saí, fechando a porta. Antes de me afastar, pude ouvir um barulho de vento forte, seguido de correntes se arrastando pelo chão. Saí dali e voltei ao balcão e perguntei à técnica de enfermagem se tinha observado algo estranho com o homem desconhecido do quarto 52, e ela informou que ele tinha um sorriso estranho. Pedi que me acompanhasse até o quarto para verificar alguns detalhes. Abrimos a porta e aquele vulto estava novamente lá, mas dessa vez o vulto estava pairando sobre o corpo do homem. O vulto virou o rosto em nossa direção, no mesmo momento em que o homem também virou, e ambos possuíam o mesmo olhar diabólico. Era como se fossem as mesmas pessoas. Pensamos em correr, mas o vulto foi mais rápido e veio em nossa direção. À medida que se movimentava, ouvíamos o som de correntes se arrastando. O vulto chegou até nós, porém não parou, mas sim passou por cima de nossas cabeças e seguiu pelo corredor. Por um pequeno instante, ficamos paralisados olhando em direção dos 3 pacientes que estavam dormindo. Até que fomos para o corredor e pudemos ver o vulto flutuando lá no final, onde o corredor termina e inicia outro na direção contrária. Pouco depois, ouvimos gritos, e uma técnica de enfermagem veio correndo e contou que um vulto entrou no quarto de descanso. Fazendo barulho de corrente se arrastando, balançou seu ombro e ela viu seu rosto diabólico. No restante da noite, ficamos todos no balcão do posto de atendimento e não ouvimos mais nenhum barulho. Às 6 da manhã, fui para minha casa. Ao retornar à noite, fui informado que o paciente desconhecido já não estava no hospital, pois um familiar havia ido buscá-lo. Achei tudo muito estranho, então perguntei se alguém sabia informações a respeito desse tal parente.
mas a enfermeira responsável disse que era um homem tão estranho como o que estava internado. Naquela noite, a calma da madrugada não foi abalada por nenhum barulho, por nenhum vulto. Eu fui internada para fazer uma cirurgia. Ela seria feita às 6 da manhã e o médico mandou que me internasse na noite anterior, às 19 horas. Eu deveria jantar antes de ir e só receberia um chá de erva doce às 23 horas e depois não poderia tomar nem água. Eram quase 11 horas e uma enfermeira entrou com uma bandeja com meu chá e algumas bolachas. Achei estranho a comida ser entregue por uma enfermeira. Já havia sido internada ali e quem fazia a entrega era o pessoal que trabalha como apoio na cozinha. Ela pediu que tomasse o chá e comesse as bolachas e fez o mesmo com a paciente do lado. Disse isso e saiu. Fiquei olhando para as bolachas, pois sabia que não deveria comê-las, mas sim beber apenas o chá. Nisso entrou o pessoal da cozinha, empurrando o carrinho para entregar nosso chá. Quando a moça nos viu com o chá, perguntou quem havia nos entregado e respondemos que foi a enfermeira. Ela sorriu e disse que não era possível, pois as enfermeiras não entravam na cozinha, pegavam bandejas e faziam a entrega. Recolheu o que nos havia sido entregue e entregou o chá que ela trouxe. Para mim, foi entregue apenas o chá, como já estava esperando. Tomei o chá e logo em seguida veio uma outra enfermeira e me trouxe um remédio. Disse que o médico mandou dar para que eu dormisse bem à noite. Deu os remédios da paciente do lado e saiu. Pouco depois, estava quase dormindo, quando vi a primeira enfermeira entrar no quarto, segurando as bolachas, e perguntou por qual motivo não tinha comido se ela havia mandado eu comer. Senti um arrepio e fechei os olhos, e só despertei no dia seguinte, quando estava sendo preparada para ser levada para a sala de cirurgia. Estava já na sala de cirurgia e o anestesista havia acabado de aplicar a hack, e eu estava deitada quando vi a enfermeira do dia anterior entrar e se dirigir até a cama. Percebi, nesse momento, que ninguém estava vendo ela além de mim. Notei também que o uniforme dela destoava do restante dos enfermeiros, tanto dos que trabalhavam no centro cirúrgico, quanto dos que trabalhavam na enfermaria onde estava na noite anterior. Ela estava ali do lado, na cabeceira da cama. Comecei a ficar alterada, fechei os olhos para fugir daquela visão. Porém, ao abrir os olhos, a vi novamente. O anestesista tocou em minhas mãos e pediu para olhar para ele e começou a conversar comigo, pedindo para que me acalmasse. Disse que ia me dar um remédio só para que eu relaxasse um pouco, e pouco depois senti meus olhos pesados, não dormi exatamente. Contudo, relaxei e não vi mais a enfermeira estranha. Quando comecei a me sentir mais desperta, percebi que a cirurgia já havia terminado e iriam me preparar para colocar na maca. Fui levada para uma sala de observação e lá vi a enfermeira entrar novamente e vir em minha direção. Chamei o enfermeiro responsável e perguntei quem era a enfermeira de branco que estava me seguindo desde o quarto. Ele sorriu e disse que não tinha nenhuma enfermeira com uniforme branco e que eu provavelmente estava tendo alguma alucinação por causa das medicações que tomei. Ele, com muita calma, pediu que fechasse os olhos e não abrisse, que eu conseguiria dormir e aquela visão desapareceria. Fiz como pediu e logo cochilei. Acordei quando movimentaram a maca para me levarem para o quarto. E lá estava a enfermeira novamente nos acompanhando até o quarto. Todos os enfermeiros saíram, mas ela ficou e veio até mim e disse: "Você não vai se livrar de mim facilmente." Ela saiu e voltou passado um tempo. Estava segurando uma bandeja de medicamentos e sorria de maneira atordoante. Eu apertei a campainha desesperadamente. A enfermeira estava lá se preparando para colocar o conteúdo de uma seringa no meu soro quando entrou a enfermeira real do hospital. O fantasma da enfermeira que estava ali desapareceu. Porém, deixou a bandeja de medicação e a enfermeira olhou para a bandeja assustada, ficando pálida no momento em que leu o que estava escrito na seringa. Ela me questionou a respeito de quem tinha trazido a medicação e informei que foi a mesma enfermeira estranha que tinha trazido o chá com bolachas na noite anterior. Ela pegou tudo e saiu sem dizer nada. Logo depois, vieram e me levaram para um outro quarto. Lá não vi o fantasma da enfermeira de branco, nem mesmo à noite. Porém, confesso que fiquei por todo o tempo olhando para os lados. A senhora que estava ao meu lado perguntou se eu estava inquieta por causa da enfermeira de branco. Ela percebeu que fiquei tensa com a pergunta e continuou:
A enfermeira de branco aparece para todos que ficam no quarto 18 e persegue o paciente o tempo todo. Aquilo me assustou mais ainda e só pude dormir com a ajuda de um médico. Recebi alta na manhã seguinte e nunca mais cheguei perto daquele hospital. Sou policial e por algumas vezes já fiquei de vigia na porta de presos que estavam internados. Já presenciei algumas situações que a razão não consegue explicar, ou pelo menos eu não sou capaz de explicar usando a razão. Vou contar alguns casos que presenciei. 2 deles ocorreram em uma mesma noite. Estava na porta do quarto onde estava um preso. Por várias vezes naquela noite, passaram enfermeiros empurrando macas com pacientes para efetuar algum procedimento e voltando para o quarto. Já tinha algum tempo que o movimento tinha parado. Quando o relógio marcou meia-noite, vi a porta que estava bem perto de mim se movimentar, mas não passou ninguém por ela, e sim um vulto negro. Olhei aquilo abismado, porém, como já tinha visto vultos em outras situações, não duvidei do que meus olhos viram. O vulto flutuou lentamente em direção a um dos quartos que ficava no final do corredor, um ponto mais distante de onde eu estava. Ao chegar ao quarto, ele atravessou a porta e pouco depois ouvi gritos, barulho de coisas caindo e depois o outro barulho dos profissionais correndo para o quarto. Ouvi de uma enfermeira que algum medicamento provocou o surto. Contudo, eu vi o vulto e acredito que a pessoa incorporou. Mais tarde, nessa mesma noite, era pouco mais de 3 horas da manhã, e nesse momento, meu colega que tinha saído quando aconteceu o fato anterior estava ali, e eu precisei me ausentar para ir ao banheiro. Caminhei pelos corredores vazios até onde ficava o banheiro. Entrei e estava lá quando entrou alguém. Meu instinto de alerta me fez olhar e vi um rapaz vestido com as roupas destinadas aos pacientes. Eu me dirigi a ele dizendo que ele devia voltar para o quarto e usar o banheiro de lá. Ele respondeu que o quarto estava cheio e não tinha como usar o banheiro do quarto. Achei melhor não me meter e sair dali para voltar ao meu posto. E estava voltando quando precisei parar perto de um elevador para dar espaço para uma maca ter acesso ao elevador. Quando a maca foi entrando, vi o homem do banheiro deitado na maca. Não havia a menor possibilidade de ele ter saído, passado por mim, voltado ao quarto e já estar deitado na maca. Assim que o elevador se fechou, perguntei à enfermeira para onde levavam o paciente. Ela respondeu que levavam para a UTI, pois ele teve uma parada cardíaca e quase que os médicos não conseguem sucesso na reanimação. O próximo acontecimento é mais macabro e aconteceu alguns anos após os 2 anteriores. Estava novamente em meu posto acompanhando um preso. Ele estava em cirurgia e meu colega e eu ficamos parados antes de uma porta que dá acesso ao centro cirúrgico. De lá víamos todas as portas de cada sala, ou seja, podíamos ver quando o paciente que acompanhávamos saísse da cirurgia, fazendo assim nossa vigília sem atrapalhar os trabalhos dos profissionais. Ao final da porta onde estávamos parados, tinha outra porta por onde os pacientes que iriam para a UTI saiam. Tudo acontecia como deveria, até que pela porta que acabei de citar, entraram 2 vultos negros que flutuavam em direção a uma das salas. Eles pararam exatamente em frente à sala onde estava o preso que estávamos acompanhando. E ficaram lá parados até que entraram na sala e os vi sair de lá arrastando o preso pelo corredor. O preso tentava puxar os braços para se desenvencilhar e chegou a olhar para trás e havia pavor em seus olhos. Ele não teve sucesso ao tentar se desenvencilhar e foi arrastado em direção à porta que levava à UTI. Não demorou muito para virem nos comunicar que o paciente que acompanhávamos veio a óbito. Já presenciei outras situações, porém essas creio que foram as que mais mexeram comigo. Sou vigilante em um grande hospital há 20 anos. Já vi muitas coisas estranhas ao longo dessa vida trabalhando como vigilante, seja em hospital ou antes quando trabalhava em uma fábrica. Hoje vou me concentrar em contar 3 pequenos relatos que ocorreram no meu trabalho no hospital. Certo dia já era mais de 3 da manhã e a recepção do hospital estava calma. De repente comecei a ouvir o barulho de uma cadeira de rodas. Por estar num hospital, aquele barulho é normal. Passou poucos minutos, novamente ouvi, e o barulho se concentrava no mesmo local como se a cadeira tivesse sendo rodada, sem ir para lugar nenhum. Fui olhar o corredor para ver se era algum paciente que estava esperando atendimento, mas o corredor estava vazio e só tinha a cadeira sozinha lá parada.
As janelas estavam fechadas, pois lá tem ar-condicionado, então estava descartada a hipótese de ser uma corrente de vento. Fiquei olhando pela porta de vidro que me separava do corredor e pude ver quando a cadeira se movimentou sozinha. Era como se estivesse alguém sentado girando, depois parava e retornava ao lugar anterior. Fiz sinal para a recepcionista vir olhar e ela veio e pôde ver exatamente o que relatei acima. Um outro acontecimento ocorreu quando eu estava no meu horário de café. Peguei o café e fui para a frente do hospital, mas em uma parte interna onde só ficam funcionários. Pelas grades eu vi o meu colega observando o fluxo de pessoas que entravam e saíam no pronto-socorro. Estava tomando meu café calmamente e já me preparava para retornar ao meu posto, quando passou pelo portão de funcionários o responsável pelo necrotério. Ele me cumprimentou e eu retribuí o cumprimento e perguntei se queria um café. Respondeu que não, pois estava atrasado e precisava ir para o necrotério e seguiu para os fundos do hospital, onde ficava o necrotério. Engoli o último gole de café e vi meu colega se aproximar da grade e dizer: "Sabe quem acaba de chegar na ambulância?" Fiz sinal com a cabeça que não tinha ideia. Ele respondeu que era o responsável pelo necrotério. Eu disse que não seria possível, pois ele acabara de passar por mim e foi caminhando em direção ao necrotério. Mais tarde, ouvi uma conversa entre enfermeiras e aproveitei para perguntar. Naquele momento, fiquei sabendo que ele chegou em parada cardíaca e não respondeu à reanimação. Esse fato me deixou mais abalado que qualquer outro que presenciei. O terceiro caso foi em um dia bem movimentado. Tinha ocorrido um acidente entre 2 ônibus e outros veículos e muitos pacientes estavam sendo levados para o hospital onde eu trabalho. Pela porta do pronto-socorro já tinha visto entrar várias pessoas. Todas estavam bem feridas, porém nenhuma morta. No momento em que o fluxo acalmou, aproveitei para ir ao banheiro, pois já não aguentava mais. O banheiro que usamos fica em uma área reservada e para chegar lá preciso passar pela frente dos consultórios. Ao passar por um deles, vi um vulto sair pela porta e seguir pelo corredor até desaparecer. Logo em seguida, saiu um médico que parou e descartou o avental na lixeira da frente. Ele me olhou e disse: "Uma das vítimas do acidente não resistiu." Fiz uma cara de assustado, não pelo fato de um médico ter se dirigido a mim, pois esse era um médico muito antigo no local e é uma pessoa simpática, em detrimento de outros que também trabalham lá. Meu susto foi pelo fato de eu ter visto o vulto sair da sala onde estava sendo atendido pelo médico e desaparecer diante dos meus olhos. Se gostou do vídeo, curta e comente qual tipo de história você quer ver.